Voltamos com a nossa aula sobre sistemas de inovação e agora nós vamos decididamente focar nos sistemas setoriais de inovação. O que nós vamos fazer é fazer esse recorte setorial e ao fazer esse recorte setorial a gente vai inserir algumas questões específicas do que nós esperamos ser importante destacar dentro do sistema setorial de inovação. Prestem atenção que essa vai ser uma base importante, tanto que durante a aula vocês vão ver que eu vou dar algumas informações do que eu espero que vocês me apresentem, nessa apresentação próxima, que vai ser a entrega 2, sobre o sistema setorial de inovação que vocês estão estudando, ok? Antes disso, para começar e para entender, a gente vai definir o que é o sistema setorial de inovação. É uma definição padrão, muito próxima à definição do que é sistema de inovação. Ela vem um pouquinho depois na literatura, ela foi começando a ser entendida com o aumento dos estudos do sistema de inovação, foi começando a ser entendido a necessidade de estabelecer um recorte próprio para os setores, entendendo as especificidades dos setores. Então, ao entender isso, o texto clássico do Franco Malerba, que é um professor italiano, de 2002, ele faz uma definição de um sistema setorial de inovação como uma série de novos estabelecidos produtos para usos específicos e grupos de agentes que realizam interações de mercado ou não, ou seja, o que nós estamos destacando aqui sempre em sistema de inovação é que as relações de mercado são importantes, mas as relações tecnológicas, relações científicas, relações financeiras, relações políticas também são muito importantes para definir esse sistema de inovação. Então, são os agentes que realizam as interações para a criação, produção e vendas dos produtos, ok? Novamente, dentro desse texto, Malerba vai mostrar como coexistem vários tipos de organizações, interagindo entre elas, através de bases de conhecimento, tecnologias, um aparato institucional que vai ser dado para aquele setor específico, e destacando que uma série de fatores impactam a inovação, ok? Para definir isso de uma maneira mais clara, como uma receita de bolo mais bem estabelecida para vocês, para ficar mais diretamente relacionado e entendido, os sistemas setoriais de inovação, segundo Malerba, eles são classicamente destacados no formato dos building blocks, que o Malerba chama. E hoje a gente vai traduzir como fatores estruturantes de um sistema setorial de inovação. Porque esses fatores estruturantes, eles permitem que nós diferenciemos as características dos sistemas setoriais em caixinhas muito bem estabelecidas e que facilitam nosso processo analítico, facilitam a forma de nós vermos esse sistema de inovação. Então nós vamos definir esses building blocks em 3 características específicas. O Malerba fala de 5. Nós estamos aqui tentando fazer uma proposta para usar esses 5 resumida a 3, para ser de mais fácil capacidade de análise de vocês nos processos dos trabalhos empíricos. Nós vamos chamar de um building block o ambiente tecnológico, o outro as condições de mercado e o outro o aparato institucional que se dá em relação àqueles setores específicos. Vamos destacar cada um deles. E dentro do sistema setorial de inovação, o ambiente tecnológico é de suma importância. Então eu vou aumentar o destaque em relação ao ambiente tecnológico, até porque quando a gente fala de condições de mercado e de aparato institucional, muito disso a gente já viu quando a gente estava destacando o modelo estrutura, conduta, desempenho. Uma forma um pouco diferente, lógico, uma roupagem um pouco diferente, mas a gente já viu. Então nós vamos focar um pouquinho no ambiente tecnológico, destacando no final as condições de mercado e o aparato institucional. Dado o ambiente tecnológico, dado o fator estruturante ambiente tecnológico, ele tem uma série de determinadas características que vão ser muito importantes vocês observarem nos setores que vocês estiverem analisando. Ok? Dentre essas características, eu chamo a atenção aqui para essas 4 principais que vão ser importantes de serem observadas. A base de conhecimento científico de tecnologias é algo que vocês vão ter que estudar e pesquisar para saber da onde se pauta, da onde vem a base dos conhecimentos científicos e de tecnologias, de quais áreas do conhecimento científico, da química, da física, da matemática, de conceitos específicos de gestão, da onde for. Essa base vocês vão ter que dar uma olhada e entender um pouco da onde os setores vêm se classificando.
Agora, questões relacionadas ao regime tecnológico setorial, elas vão ser muito importantes para a gente entender as estruturas setoriais e as capacidades de se gerar inovação e o contexto como um todo desse regime. Esse a gente vai deduzir um pouquinho mais aqui para que vocês possam entender, destacando 3 características de regime tecnológico que são muito importantes serem observadas para entender esse setor, ok? Que são acessibilidade, apropriabilidade e cumulatividade. Eu chamo a atenção aqui no slide para essas 3 características, tentando explicar de maneira resumida o que cada uma delas significa. A acessibilidade, ela é a oportunidade da empresa obter tecnologias que são externas à firma. A capacidade da empresa conseguir vislumbrar essas tecnologias, obter elas e utilizar elas dentro da firma para melhorar as capacidades tecnológicas dela. Então, é saber se essas tecnologias são acessíveis e qual o grau de acessibilidade delas. Ok? Isso é uma questão que eu quero que vocês entendam claramente dentro do setor. A segunda é a capacidade de se apropriar daquela tecnologia. Isso significa o quê? A capacidade da empresa proteger a inovação da imitação e se apropriar dos lucros. Porque pode ser muito difícil eu inovar e apropriar daquela tecnologia de forma com que eu não permita que demais empresas imitem a minha tecnologia. Eu tenho formas de garantir essa apropriabilidade tecnológica, ok? Nós temos formas informais e nós temos formas formais de garantir a apropriabilidade para que eu me aproprie do meu lucro. Formas formais são, por exemplo, o patenteamento e os modelos de utilidade, no qual eu gero uma instituição formal no sentido de que ninguém pode copiar aquela minha tecnologia. Se alguém quiser utilizar aquela minha tecnologia, eles têm que utilizar de maneira licenciada, me pagando royalties sobre aquele uso. Então isso é uma forma formal. Podem ser formas informais, como por exemplo o segredo industrial. O segredo pode ser muito importante para me apropriar, porque eu não quero revelar. Se eu tenho uma tecnologia de determinado padrão tecnológico muito complexo, pode ser que o segredo seja válido e eu não mostre como é que eu fiz aquilo. Ok? Pode ser apenas pela liderança tecnológica. Por quê? Porque num setor específico, a apropriabilidade é muito difícil de manter. Então eu só uso da liderança tecnológica, eu sou o primeiro a lançar aquele produto. Isso seria uma forma de apropriabilidade, no qual eu ganho por ser o primeiro, depois eu posso perder, porque todo mundo começa a me copiar. Né? Nós temos diferenças específicas dentro dos setores, isso eu acho que pode ficar claro para vocês. Pensem, por exemplo, no setor de prestação de serviços, num setor de prestação de serviços via apps. Esse setor normalmente ele se garante por lideranças tecnológicas, porque a apropriabilidade é muito difícil, certo? E se tem uma acessibilidade muito alta. Comecem a pensar nisso. Diferente do setor, por exemplo, da indústria farmacêutica, que deve ter um padrão um pouco diferenciado. Ok? Essas são 2 características. E a cumulatividade é uma outra característica muito importante no sistema de inovação, que é o grau em que o conhecimento novo se constrói sobre um conhecimento passado. Então, vai depender. Se eu tenho necessidades, se eu tenho capacidades diferentes de cumulatividade, vai depender da capacidade de eu inovar hoje. O que garante que é uma dependência de trajetória, que a gente falou na aula passada. A minha capacidade de inovar em T depende de T-1, depende de T-2, depende do que eu gerei antes. Então eu vou agregando conhecimentos e vou tornando mais complexas as minhas capacidades. Prestem atenção que essas dimensões são chaves do regime tecnológico e elas se coadunam e competem para definir a oportunidade de inovação ao nível de regime tecnológico setorial. Por exemplo, se eu tenho alta acessibilidade, um exemplo aqui, baixa apropriabilidade e baixa cumulatividade, eu tenho maiores probabilidades de difusão tecnológica e menor concentração industrial. Vejam se vocês entendem isso. Porque a tecnologia é extremamente acessível no meu setor. Eu não tenho capacidade de me apropriar daquela tecnologia. Então elas caminham junto, eu acesso muito fácil e a empresa que eu compito não consegue se apropriar dela. Eu também não vou conseguir me apropriar. E eu tenho baixa cumulatividade, pode ser nesse setor, no sentido de que eu não dependo muito do meu conhecimento passado para desenvolver o conhecimento agora. Eu consigo gerar conhecimento sem muita cumulatividade. Isso gera um padrão de difusão muito grande, isso gera menor concentração industrial. Vejam como agora
A gente está tentando captar concentrações industriais pautados em regimes tecnológicos. É um pouco diferente do modelo SCD, né? Nós estamos inserindo uma nova dimensão aqui para complementar aquele modelo SCD, porque agora eu tento explicar a quantidade de firmas dentro do mercado dado esse regime tecnológico com essas 3 dimensões-chave, ok? O contrário também seria verdadeiro. Imagina um setor onde eu tenho baixa acessibilidade, alta propriabilidade e alta cumulatividade. Eu vou ter dependências muito grandes, eu vou ter dependências e maiores concentrações industriais, porque provavelmente quem começou a inovar nesse mercado, ele foi o primeiro a se mover, ele está gerando cumulatividade tecnológica, porque o que ele fez no passado garante com que ele faça melhor agora no presente, porque ele já vai colocando aquilo dentro da empresa, ele consegue se apropriar daquela tecnologia, ok? De maneira muito fácil, porque, não sei, ele gera patentes, né? Então ele se apropria da capacidade tecnológica, e as outras empresas não conseguem acessar esse conhecimento de maneira fácil. Esse conhecimento está fixo dentro da empresa. Então isso gera um aumento da concentração industrial. Vejam como esse regime vai me definindo essa possibilidade, ok? Isso quer dizer que esses padrões, esses 3 capacidades, eles tendem a ser ou 0 ou 1, ou é baixa, alta, alta, ou é alta, baixa, baixa? Não necessariamente, tá? Vocês vão ter que entender os setores de você. Mas existem determinadas tendências que caminham juntos. Vamos pensar, por exemplo, regimes tecnológicos caracterizados por altos níveis de oportunidades tecnológicas, que seria uma outra característica, eles devem mostrar padrões de inovação caracterizados por uma turbulência, com notável entrada e saída de firmas. Ok? Se eu tenho muitas oportunidades de inovar, se eu tenho muitas capacidades, essa é uma outra questão que pode fazer com que o nível de entrada e saída seja muito grande. Novamente, eu estou citando aqui o setor de serviços porque eu acho que fica mais claro para vocês. É um nível com elevada de turbulência tecnológica, porque os padrões de inovação têm muitas oportunidades. As oportunidades estão se desenvolvendo a todos os tempos. Então, nós temos novas entradas e novas saídas durante todo esse processo. Nós temos padrões de desenvolvimento de produtos no qual eles têm ciclos de vidas muitas vezes curtos, ok? E isso pode causar essa turbulência inicial nesse mercado. Porém, a evolução desse mercado ele pode mudar o padrão do regime tecnológico. Se eu tenho em algum setor uma vitória constante dos mesmos vencedores, ou seja, quem venceu esse padrão do regime tecnológico conseguiu crescer, se estabelecer, e ele consegue manter esse padrão de vitória sempre, esse setor de turbulência exagerada, ele pode se transformar em um oligopólio, ok? Pensemos, por exemplo, um setor de serviços baseado nas redes sociais. O setor de serviços baseado nas redes sociais, ele é um setor das redes sociais, desculpa, ele é um setor com um processo onde ocorreu uma elevada turbulência anos atrás e agora nós temos um oligopólio razoavelmente estável, porque nós temos as vitórias dos mesmos vencedores. Os mesmos vencedores, eles conseguiram se estabelecer no mercado, inovando internamente ou conseguindo estabelecer processos de compra externas de tecnologias para que trazer para dentro deles o processo de inovação. Por exemplo, o Facebook, que comprou o Instagram, que comprou o WhatsApp, e dentro desse processo ele internalizou o conhecimento externo e ele se mantém como um vencedor e gera um oligopólio estável, ok? Pode ser que esse processo, em algum momento, nós temos uma modificação muito grande na base de conhecimento e isso gera uma nova turbulência, ok? Isso gera uma nova instabilidade que pode gerar no futuro uma nova estabilidade com a vitória dos mesmos vencedores. Mas o importante é que nós precisamos ir vendo que isso tudo vai ser muito diferente de setor para setor. Será que esses exemplos que eu estou dando do setor de serviços, para não ser igual ao de vocês, é o mesmo exemplo do setor que vocês estão estudando? Ou no setor que vocês estão estudando, a base é muito mais dada, a base de conhecimento é básica e sempre se mantém igual, no qual nós mantemos um determinado oligopólio. Os regimes tecnológicos, como é que funcionam? Nas características de acessibilidade, apropriabilidade, cumulatividade, processos de aprendizado, como que isso funciona. Então, para saber tudo isso, eu levanto aqui as observações que eu acho que precisam ser feitas para entender esse ambiente tecnológico, com algumas perguntas para vocês.
Ok? Essas perguntas, elas não extinguem a capacidade, a necessidade de vocês observarem outras perguntas que vocês julgarem pertinentes. Mas elas são uma base dessa receita de bolo para ajudar vocês a entender o que vocês têm que se perguntar a nível setorial. Todas essas perguntas estão aqui e outras perguntas que podem ser formuladas e pensadas por vocês para conseguir entender essas observações setoriais. Eu chamo a atenção aqui como exemplos para vocês entenderem essas diferenças, que são dados dentro da própria Pintec, que é a Pesquisa de Inovação Tecnológica. Essa Pintec que eu trago aqui para vocês é do período 2012-2014, tá? Para mostrar, por exemplo, como existem diferenças nas fontes de informação, de aprendizado para as empresas, a distintos setores. Veja que nós estamos trabalhando aqui só com uma informação bastante agregada da Pintec. Ou seja, vocês podem buscar informações mais desagregadas. Na Pintec tem informação para vocês. Disso vocês precisam procurar lá dentro, conforme eu passei para vocês. Mas, por exemplo, quando a gente observa aqui padrões de diferenças nas fontes de informação para a indústria, para o setor de eletricidade e gás ou para o setor de serviço, nós vemos que, por exemplo, as universidades e outros centros de ensino superior, eles têm diferenças muito grandes como fonte de informação para esses setores. Por exemplo, o setor de eletricidade e gás utiliza com muito mais força universidades e outros centros de ensino superior como fontes para informação para a inovação tecnológica dela. Então, prestem atenção, nesse caso eu estou dizendo que eletricidade e gás tem uma relação universidade-empresa, tanto para a universidade como para a instituição de pesquisa. Se vocês olharem a porcentagem é praticamente a mesma, ou seja, eles utilizam da mesma forma, muito mais importante do que para a indústria de transformação. Mas será que toda a indústria de transformação responde dessa forma? Isso aqui está muito agregado. Duvido que responda dessa mesma forma. Eu acredito que vocês vão ter padrões muito diferenciados no trabalho de vocês. A se considerar ainda que nós estamos trabalhando com setores, agora 3, tem muitas diferenças tecnológicas. Então, eu acho que isso é muito importante de vocês verificarem. A Pintec vai dar muita informação para vocês nesse nível, ok? Isso é o que vocês precisam entender. Outra questão específica é o nível de relevância para clientes. Então, nesse caso de clientes, é muito mais importante para serviços e indústria do que para o setor de eletricidade e gás. Então, aqui vocês podem começar a pensar, poxa, o cliente é importante para esses setores. Então, nós temos uma relação que é puxada pela demanda, que pode ser muito importante. Eu preciso me adequar muito, estar muito relacionado a analisar a experiência do usuário para esses setores. Novamente, isso daqui está muito agregado. Vocês vão ter que olhar mais desagregado, ok? Mas essa é uma informação. E outra informação que pode ser importante, que eu estou mostrando aqui, são relações de cooperação, certo? A forma como que essas empresas desses setores cooperam. Novamente, aqui a gente tem uma relação muito próxima entre aquilo que a gente está falando no passado, na informação passada e está falando agora, ou seja, elas se completam, mostrando novamente que cooperação com o cliente ou consumidor é muito importante para a indústria de serviço, pouco para a eletricidade e gás. É muito claramente entendível isso, né? Eu acredito que vocês entendam isso de maneira muito clara. Novamente, universidades ou institutos de pesquisa são muito mais importantes para a eletricidade ou gás do que para a indústria e serviços selecionados. São exemplos, ok? Outros exemplos podem ser dados consultando a Pintec. Novamente, eu acredito que a Pintec vai ser uma fonte de informação muito importante para vocês analisarem agora o sistema setorial de inovação. Como os outros fatores estruturantes, nós vamos analisar também as condições de mercado. As condições de mercado, eu vou chamar a atenção para vocês trazerem aqui praticamente as informações que foram levantadas no modelo ECD, ok? Para destacar essas características básicas das condições de mercado e a estrutura do mercado, certo? A característica da demanda da oferta, a evolução e a dependência dessa trajetória. O que vocês podem linkar aqui é o que a gente está falando já desde o começo da aula. Uma pergunta importante, uma característica importante é: você consegue relacionar o regime tecnológico às condições de mercado? Certo? Você vai conseguir que esse ambiente tecnológico que você está vendo com os regimes, com as características da inovação desse mercado, tem uma relação com o ambiente de mercado, com a estruturação que é feita nesse mercado? Gostaria que vocês fizessem
que vocês fornecessem essa resposta. Então vejam que essa parte, vocês têm uma parte já muito bem feita, se vocês fizeram muito bem a relação do modelo ACD nas características anteriores, e vocês vão complementar com a análise considerando o ambiente tecnológico. E por fim, para garantir o sistema setorial de inovação e observar os fatores estruturantes, vocês vão analisar as instituições setoriais, ok? Chamo novamente a atenção aqui para uma questão que é observar questões específicas do setor relacionadas a instituições formais e informais, que são hábitos, rotinas, práticas, regras, leis. Patenteamento é importante, né? Quais são as instituições que regulam esse setor? Existe agência de regulação? Qual a institucionalidade no padrão de apropriabilidade tecnológica, é o que eu estou falando, informal, é formal. As relações institucionais com o suporte financeiro vai ser muito importante. Vocês vão começar a entender isso aqui, mas quando eu falar da aula de investimento, de sistema financeiro, isso talvez fique um pouquinho mais claro para vocês, mas eu quero que vocês comecem a formular já essa observação. Vejam que isso é a base da entrega 2, ok? Na entrega 2 nós vamos querer a entrega do sistema setorial de inovação. O que eu indico para vocês é que vocês comecem a colocar nesse formato e que vocês também comecem a escrever o texto, que é o texto final da entrega 3. Vocês têm que me entregar um relatório. Então, acho que já estamos na parte que vocês têm que começar a fazer esse desenvolvimento. Eu sei que isso é um pouco complexo, nós estamos estabelecendo uma complexidade um pouco maior ao longo da nossa observação, mas ela vai ser importante para que a gente consiga entender todos esses meandros e encaixar todas essas relações setoriais. Eu fico por aqui e até a próxima aula.